Nesse vídeo, nós vamos dar continuidade às discussões sobre o livro Didática, de José Carlos Libânio. Esse seria o quarto capítulo. Uma questão que sempre vai estar que vamos retomar aqui dentro das nossas discussões é justamente o que seria se ensinar, aprender, que está dentro do componente da didática. São componentes da didática, não é? No primeiro, Libânio vai falar aqui sobre o que seria essa prática docente. Prática docente, nós entendemos que é justamente o ato de ensinar o professor lá dentro da sala de aula. O que envolve isso tudo acontecer? O que faz ele dar as ferramentas para que ele haja nessa prática, né? Ele vai falar que a prática docente se caracteriza principalmente pela atividade de ensino, né, das matérias ali escolares, das disciplinas. E que dentro dessa prática há diversas coisas. Para a organização dessa prática, que nós temos os objetivos, os conteúdos, os métodos, as formas de organização do ensino, e tudo precisa visar o objetivo final, que seria o desenvolvimento do aluno, o desenvolvimento da criança. Então, todos esses elementos, eles precisam fazer parte desde o momento em que o professor entra na sala de aula e escolhe falar sobre algum assunto para sua determinada turma, seja ela de qual idade for. Ele vai dizer que aquilo que a gente já vem conversando, que o ensino e a aprendizagem, eles são indissociáveis, são conceitos diferentes. Porém, eles fazem parte do mesmo processo. Há momentos, distintos que cada um acontece. E eles têm algo em comum, que seria a transmissão e a assimilação ativa dos conhecimentos. Então, veja, transmissão e assimilação ativa. Então, temos o ato de transmitir e o ato de assimilar, não apenas passivo, esperando que o outro transmita a você e que você assimile do nada. Não. Ele vai abordar sobre uma questão muito importante, que mais à frente vamos falar, que é justamente a transmissão e assimilação ativa, que o professor ele tem que estar ativo tanto quanto o aluno dentro do processo de ensino-aprendizagem. Bom, e dentro de toda essa prática, do professor dentro da sala de aula, Libânio aponta algumas características que faz parte dentro do processo de ensino, que são os conteúdos do saber escolar, que são bem específicos, certo? Cada turma, cada criança em determinada idade vai aprender determinadas coisas dentro da escola, e as capacidades cognitivas. Então, olha só, dentro desse processo de ensino, há, como dito antes, a transmissão e a assimilação ativa, certo? Então, temos aqui os conteúdos do saber escolar que são sistematizados, que têm um objetivo, um método, estudo bem aprofundado sobre o que vai se trabalhar dentro da escola, quais as dimensões que esse conhecimento aborda. Tudo isso faz parte de como o professor vai planejar a sua prática. Por isso que as coisas que nós aprendemos na escola, elas são mais específicas, elas têm mais exemplos científicos, não parte do achismo e nem da opinião do professor. Deveriam ser conteúdos embasados na ciência, com provas, comprovações e pesquisas, dados palpáveis, tudo mais. A escola, ela precisa ser esse ambiente em que esse conhecimento possa ser assimilado ativamente pelo aluno, mas partindo de todo esse trabalho por trás, que seria do professor, na hora de pensar e sistematizar esse conhecimento. As capacidades cognitivas que Libânio coloca está relacionado aos nossos processos internos. Então, ele vai colocar, são energias mentais disponíveis nos indivíduos, nossa maneira de ver as coisas, a nossa percepção, como a gente observa, o que nos chama a atenção, como se trabalha a nossa memória, o nosso raciocínio, a nossa motivação, a nossa vontade. Então, dentro do processo de ensino, tudo isso conversa, tudo isso faz parte e influencia no objetivo final, que seria da aprendizagem da criança. Então, se ela quer aprender, consequentemente, se ela está motivada e tem a vontade despertada em aprender, aquele conhecimento sistematizado do professor, com certeza, ele terá mais sucesso dentro do objetivo que tem o professor.
Continuando, mais um elemento dentro do processo didático, que é o ensino e aprendizagem, vamos falar primeiro sobre a aprendizagem. Libani vai colocar que a aprendizagem seria o modo da gente pensar como as pessoas aprendem, quais são as condições externas e as condições internas que influenciam nessa aprendizagem. Então, veja só, não é apenas o que externamente me aparece que pode influenciar a aprendizagem dessa criança. Mau professor, família que não acompanha, falta de material em escola. Há também questões internas que podem prejudicar nessa aprendizagem. Então, nós temos crianças com diversas dificuldades de aprendizagem, síndromes de Down, diversas coisas internas. A própria falta de vontade, de motivação em aprender também influenciam de forma negativa nessa aprendizagem da criança. E ele vai colocar que nós aprendemos em todo lugar, certo? Na igreja, na praça, assistindo um filme, ouvindo uma música. E tem diversas formas de se aprender coisas. Ele vai colocar duas delas. A primeira seria casual, na qual a gente aprende por observação, com contato com pessoas diferentes, vivenciando algo, seja na nossa comunidade, na nossa casa. São conhecimentos que partem da experiência, da interação com o outro. Então, a criança, eu aprendi a fazer tapete com a minha avó, vendo ela fazer, e ela me ensinou a fazer tapetes. Eu aprendi a fazer tapete a partir dessa aprendizagem casual, na minha casa, com a minha avó, dentro desse conhecimento que ela tinha no momento. Já a aprendizagem organizada, que ela se dá principalmente, necessariamente, dentro de escolas, universidades, dentro de qualquer proposta de ensino específica, ela se chama organizada porque ela precisa ter uma intencionalidade, ela precisa ser planejada, e essa sistematização toda de como formar esse conteúdo, o começo, o meio, o fim, de uma forma que a criança naquela idade aprenda, que comece do fácil para o difícil, que haja desafios, que seja uma linguagem mais próxima da pessoa, isso tudo vai fazer parte da finalidade final aí, que seria a aprendizagem da criança, ou do jovem, ou do adulto. Sobre a assimilação ativa que falamos antes, né? A assimilação ativa vai partir justamente desse processo da criança, do participar, dela ter a possibilidade de compreender e refletir o que o professor está, a matéria que está dando, o conteúdo que ele está aprendendo, de ter possibilidades, atitudes mesmo, de fato, atitude, colocar a mão na massa, dizer, falar, pesquisar, participar do processo de ensino, não só o professor, né? No caso, nós estamos falando de assimilação, estamos nos referindo aos alunos. E tudo isso faz parte das situações didáticas do que a gente falou antes, que tem os fatores externos e os fatores internos, né? E aí é o professor que precisa analisar tudo, esses fatores externos e esses fatores internos, que seriam os cognitivos, né? Para poder planejar e ajudar a criança dentro ali do que ela precisa aprender dentro daquele ano, daquele semestre, daquele tema. Faz aí parte do que o professor precisa pensar na hora de planejar alguma coisa. Então, a criança, dentro dessa perspectiva, além do professor, ela precisa ser ativa, mas para ela ser ativa, o professor precisa criar possibilidades e lugares ali dentro da sala de aula, do processo, dos projetos, do processo de ensino-aprendizagem, para que a criança possa agir, de fato. Não apenas ficar parada esperando alguém de bom grado ensinar algo, mas além disso, fazer com que ela seja curiosa, com que ela pesquise, com que ela vá atrás, com que ela converse com outras pessoas, com que ela traga para a escola outros tipos de informações, para que seja discutido, debatido e assim construir um outro conhecimento. Depois disso, ele já vai falar de dois níveis de aprendizagem humana, que seria o nível reflexo e o nível cognitivo. O reflexo, ele vai afirmar que são aquela aprendizagem que a gente está atrelada ao motor. Então, aprender a andar de bicicleta, quando nós aprendemos algo mais motor, mecânico, aprendemos a pegar lápis de uma determinada forma. Tem gente que pega assim, tem gente que pega assim. Então, são diversas formas de pegar lápis para escrever.
a forma como nós sentamos, o modo como nós aprendemos a dirigir um carro. Isso tudo são exemplos de coisas que a gente aprende. A escovar os dentes, como a gente escova os dentes, de cima para baixo, de baixo para cima. São aprendizagens e ações principalmente motoras, né, físicas que a gente faz no nosso meio ambiente. Por isso que tem coisas que a gente faz no automático, certo? Por exemplo, mudou de casa, do nada você está dirigindo e se depara, olha para os lados e está na sua casa antiga. Você fez no automático uma aprendizagem que você obteve a partir de reflexos das suas ações motoras. A gente faz automaticamente, já diríamos assim, numa linguagem mais simples. Então, esse tipo de aprendizagem, ela também existe. E é uma das primeiras que a gente aprende, não é verdade? A andar, principalmente. E aí, nós temos um outro nível de aprendizagem, que seria o nível cognitivo. Então, nesse nível, aí sim, a gente vai pegar a questão de apreensão do consciente, compreensão, generalização das propriedades e relações essenciais da nossa realidade, contato direto com coisas do ambiente e com as palavras que designam coisas, fenômenos que participam aí da nossa vida, da nossa sociedade. Então, no nível cognitivo, você vai precisar desenvolver reflexão, atenção, compreensão. Você vai precisar saber que a palavra mãe, quando você é pequeno, você começa a aprender que a palavra mãe não é só, não se refere apenas à sua mãe, mas a palavra mãe, ela se refere a todas as mães do mundo. Então, esse é um princípio de generalização, simplificando. Então, a palavra mãe se refere a todas as mães do mundo. E para algumas pessoas, a palavra mãe vai ter um peso muito de carinho, de amor. E para outras pessoas, a palavra mãe vai ter um peso mais doloroso, de ódio, talvez. A palavra mãe, dentro da nossa sociedade, ela passou por diversas significações. E aí, nesse nível cognitivo, essa aprendizagem cognitiva vai fazer com que a criança desperte ali todas essas questões, além da linguagem. Na frente, ele também vai citar aí duas diferenças e semelhanças dentro dessas atividades e dessas observações que a gente faz, né, sensorialmente. Ele vai colocar duas. Tudo se refere a coisas externas. Então, atividade mental, ele vai atribuir a processos internos, logicamente. Então, atividade mental, nível cognitivo, processo cognitivo, todos eles se referem a nossos processos internos, mentais, nos quais vai nos exigir mais questão de atenção, compreensão, inteligência, desenvolvimento de raciocínio, de memorização, de estabelecer relações. Já as atividades práticas, como diz, nós podemos ligar a todas as outras que nós falamos anteriormente, né? A questão externa. E aí passa a ter duas características que o professor precisa levar para a sala de aula dessas atividades, que são as atividades mentais, nas quais ele pergunta à criança tem espaço para dizer, para que o professor entenda se a criança conseguiu compreender o conceito. E as atividades práticas, que são aquelas que geralmente a gente faz, né? Que são os exercícios, as listas de exercício, são os textos, interpretação, resolução de situação, problema. Tudo isso faz parte para que o professor consiga mensurar ali, diagnosticar o que a criança conseguiu aprender do conteúdo que ele levou. Então, são dois tipos de atividades, que são as mentais e as práticas, que precisam aí entrar dentro das práticas do professor, para que ele consiga sentir se as crianças entenderam ou não o que ele quis passar. Dentro da aprendizagem, tem alguns pontos que são essenciais para a gente, quando a gente vai discutir sobre essa parte do processo, né? Primeiro, que a aprendizagem escolar, não a casual, nós temos que pensar sempre. Ela sempre é planejada, intencional e dirigida. Seja pelo professor, pelo coordenador, toda essa comunidade escolar
vai estar direcionando aquele conhecimento àquela criança daquela determinada faixa etária, daquela escola, dentro daquele conteúdo que vai ser aplicado. Depois, o processo de assimilação resulta na reflexão e proporcionada pela percepção prático-sensorial e pelas ações mentais que caracterizam o pensamento. Então, veja, para a gente conseguir que a criança assimile ativamente, nós precisamos fazer com que os dois lados funcionem, tanto o prático quanto as ações mentais. Tem que andar juntos. Então, eu não consigo apenas ensinar a criança um conceito apenas falando do conceito. O conceito de número é se nós não fizermos uma brincadeira, depois um exercício, se ela não viu como que são os números na prática, só ler um conceito não vai garantir aí uma assimilação ativa da criança. Está mais uma assimilação passiva, onde ela escuta, finge que entendeu e você finge que ensinou. Depois, há na aprendizagem fatores afetivos e sociais. Não sei se vocês já estudaram sobre, mas a questão da afetividade dentro do ensino, ela é muito importante, uma vez que nós precisamos de motivação, nós precisamos criar vínculos com, principalmente as crianças, né? Com o professor naquele momento de ensino, para que a gente tenha vontade mesmo de aprender. E as questões sociais são justamente essas, são fatores externos que nos abalam internamente. Então, nós temos questão econômica, às vezes você vai dar aula numa escola que é bem periférica, então as crianças passam fome, as crianças sofrem violência dentro de casa, na própria rua. Então, são fatores sociais que influenciam sim na aprendizagem dessa criança. Depois ele vai falar sobre o conteúdo e as ações mentais, né? Que elas vão sendo formadas dependendo da organização lógica e psicológica das matérias de ensino. Então, o professor, a escola ali, o coordenador, que pensou aquele PPP, projeto político pedagógico, no qual a escola rege ali o modo de ensinar, tem muita relação com que a criança e o modo como ela vai aprender. Então, quando vocês forem trabalhar em alguma escola, consequentemente, vocês irão aprender o modo pelo qual aquela escola concebe o que é ser criança, o que é aprender, o que é ensinar. E aí, a partir daí, do que a escola propõe, é que todos os projetos e planejamentos são desenvolvidos. Ele vai falar a questão da sólida aprendizagem. O que seria isso? Ela decorre da consolidação de conhecimentos e métodos de pensamento. Então, consolidação, para eu saber realmente que a criança aprendeu, ela vai precisar mexer lá nos seus processos internos e externos, todos ao mesmo tempo, e aí sim é possível mensurar se ela aprendeu ou não. Então, a consolidação seria o resultado final dessa aprendizagem, para realmente saber se ela conseguiu entender ou não o que foi proposto pelo professor. Motivação. Temos também uma questão de afetividade, né? A afetividade não é só amor. A afetividade são os laços que a gente consegue estabelecer. A de admiração pelo professor. E isso vocês sabem ou vão descobrir que é uma das coisas que podem auxiliar ou não na aprendizagem da criança. Então, uma criança que odeia o professor, que não consegue estabelecer diálogo, ela vai ter muito mais dificuldade de aprender aquele conteúdo, mesmo que ela adore o conteúdo. Então, a criança que adora matemática mudou para uma escola em que ela não consegue conversar com o professor, que ela não gosta do professor aí por diversos motivos que podem aparecer, ela não vai conseguir desenvolver matemática. Então, essa relação afetiva, a motivação, que também está dentro dessas questões, são essenciais aí para a gente desenvolver na criança a vontade de estudar, a vontade de conhecer, de descobrir, saber que o conhecimento ele é muito importante, que nós construímos conhecimento e que ele se transforma sempre. Então, isso é despertado pelo professor. E aí o professor é um dos principais responsáveis por isso. O trabalho docente é a atividade que dá unidade para o biônimo, que seria o ensino e a aprendizagem, dentro desse processo de assimilação ativa. Então, o trabalho do professor ele é essencial do começo ao fim. O modo como ele planeja, o que ele leva para dentro da sala de aula, embate
consequentemente dentro da qualidade do que vai ensinar para a criança ou não. Por isso que é muito importante o professor ser um professor pesquisador, um professor que busca coisas diferentes, um professor que produz, um professor que faz. Não um professor que espera tudo pronto a todo momento, que isso não vai acontecer. Falamos sobre aprendizagem e agora o ensino. Libani coloca que o ensino é uma adequação entre a condução do processo de ensino pelo professor e a assimilação ativa como atividade autônoma e independente do aluno. Então, temos aí o ensino já colocando o professor dentro dele, né? O ensino ele depende do professor, depende da atuação dele e também do aluno. Então, olha só, não é somente o professor falar sozinho dentro de uma aula, sem o aluno ter algum tipo de atividade, de proposta de intervenção, ele não vai aprender. A proposta de Libani é o contrário. É que o professor pense pense o seu planejamento, pense todas as questões das questões externas e internas, atividades. A questão é fazer com que o professor pense tudo que ele vai planejar para a sua aula, os processos internos e externos. E aí o aluno também tenha ali a sua questão de responsabilidade nesse processo de ensino. Então, nós precisamos que o aluno faça as atividades, que o aluno esteja disposto a participar. Não de nada adianta o professor fazer mirabolâncias se os alunos não estiverem dispostos a tal. Então, é uma troca para que isso consiga se efetivar com a melhor qualidade. E ele vai colocar que o ensino possui 3 funções inseparáveis também. Seriam elas: organizar os conteúdos para a transmissão. Então, isso a gente já falou, que o professor é o cara, a professora é a moça que vai sim organizar todo esse conteúdo, partindo desde da questão mais fácil do conteúdo até a complexidade dele, que seria para as crianças mais velhas, né? No caso até o 5º ano. Depois, ajudar os alunos a conhecerem as suas possibilidades de aprender e orientar suas dificuldades. Então, aqui a gente precisa que o professor também seja um grande observador e consiga, de alguma forma, perceber como a criança está aprendendo, o que ela conseguiu aprender, o que ela tem dificuldade, em que o professor pode ajudá-la dentro daquela condição que ele possui. Lembrando bem, uma vez que não somos psicólogos nem neurologistas, né? Professor, pedagogo, aqui no caso, não tem essa formação para tal. Então, nós não diagnosticamos, nós não atribuímos receita com remédios e medicamento para nenhum aluno. Nós, mesmo ele tendo laudo de alguma questão, nosso papel é auxiliá-lo, é entender o que ele pode fazer dentro daquele momento ou não, e ver quais são as possibilidades que ele tem dentro daquele momento. É isso o nosso trabalho. As outras questões que são atribuídas ao professor são errôneas, né? Dirigir e controlar a atividade docente para os objetivos da aprendizagem. Então, o professor que manda no começo ao fim, ou deveria ser, né? Do começo ao fim do que ele planeja para dentro da sala de aula. Então, se ele planejou trabalhar com determinado objeto para determinado fim, ele precisa ter controle de tudo, saber o porquê, como, quando e explicar isso tanto para pai, para coordenador, tanto para o aluno. Então, os objetivos e os conteúdos, eles precisam estar bem claros para todos. O professor precisa ter dentro do seu repertório teórico como construir argumentos para defender o modo pelo qual ele escolheu enviesar, o caminho que ele escolheu para poder ensinar aquelas crianças. Você vai ensinar matemática. Você sabe que nós temos um começo para a gente aprender a matemática. Não vou, com as crianças de 1º ano, ensinar multiplicação de cara. Existe uma hierarquia de conhecimentos. Qual o primeiro que eu vou aprender para que assim eu consiga entender o próximo e
consecutivamente. Resumindo essa parte, Libani vai falar que a relação entre ensino e aprendizagem não é mecânica, a gente viu, ela é bem complexa. E sabemos que o professor que dirige tudo isso, então nós temos questões externas, questões internas, não é só o trabalho do professor, também tem ali o trabalho ativo do aluno, que o ensino visa estimular, dirigir, incentivar, impulsionar o processo de aprendizagem desses alunos, que também esse ensino no qual o Libânio diz, ele tem a tarefa principal de assegurar a difusão do conhecimento. Então, o ensino ele precisa assegurar que aquele conhecimento proposto pelo professor tenha sido entendido pelas crianças. A aprendizagem é uma forma de conhecimento, relação entre relação cognitiva e a matéria do estudo, certo? A matéria, nós temos aí diversas questões. Nós temos conceitos, para que a criança possa aprender e que isso precisa com que ela estabeleça relações cognitivas aí além da prática. Por último, o processo de ensino, ao contrário, deve estabelecer exigências e expectativas que os alunos possam cumprir e mobilizem suas energias. Então, não é a questão de desafiá-los sempre, de levar coisas difíceis para que eles sempre fiquem estimulados. Não, a questão, quando o professor planeja, ele pensa na idade, ele pensa em o que aquela turma consegue fazer ou não, qual o aluno que tem dificuldade ou não, o que ele pode levar para a sala ou não. Então, o conteúdo escolhido, o modo pelo qual o professor vai ensinar aquilo, precisa ser pensado de acordo com aquela idade, para que esse conhecimento seja apreendido pelas crianças de uma maneira fluida, de uma maneira que as crianças não decorem apenas, mas que realmente elas entendam, que elas passem a aprender. Depois disso, ele vai falar qual é a estrutura e quais são os componentes, os elementos desse processo de ensino. Ele vai colocar 3 componentes. São eles os conteúdos de ensino. Então, quais são os conhecimentos que aquelas crianças precisam aprender? Nós temos aí a BNCC, que é a base curricular comum, na qual nós temos ali diversos conteúdos, diversas unidades temáticas com proposição de conhecimentos que as crianças, dentro daquela determinada faixa etária, precisam aprender e desenvolver tais competências e habilidades. A segunda seria o ensino, que aí ele vai conceituar novamente, não é? O ensino é a atividade do professor de organização, seleção e explicação dos conteúdos, organização das atividades de estudo dos alunos e encaminhamento dos objetivos. Então, o professor tem em mente e nas mãos o que ele precisa ensinar, qual tempo ele tem, e aí ele vai administrar e organizar isso dependendo do contexto no qual a escola está inserida, em que ele e sua turma está inserida, qual é e como é a sua turma, quais são os alunos que a compõem, qual a situação desses alunos, e aí ele vai tentar adequar isso tudo e organizar todo esse conhecimento para que as crianças possam aprender de forma de qualidade. Ele vai falar sobre a aprendizagem, né? Que é a atividade do aluno de assimilação e conhecimento e as habilidades que ele precisa desenvolver. O processo de ensino, efetivado pelo trabalho do professor, constitui-se um sistema articulado. E aí nós temos novamente os elementos que compõem a didática, o trabalho didático do professor, não é? Objetivos, conteúdo, métodos, as organizações, todos os planos, os projetos, tudo que envolve ali a concepção de educação faz parte de como se compõe esse processo de ensino. Ele vai falar justamente que é essa a contribuição que a didática tem aí para a nossa área da educação, né? Cabe à didática organizar e discutir sobre essas duas questões, aluno, professor, conhecimento, como seria uma aprendizagem ativa desse aluno, um ensino ativo, quais os novos jeitos de aprender, quais são as novas formas de trabalhar as dificuldades das crianças, como eu posso desenvolver a minha própria forma. Toda a discussão que envolve o ensino e a aprendizagem e a contradição que tem entre esses dois fatores é material
para a didática, pensar, refletir, e aí, para que nós consigamos desenvolver cada vez métodos diferentes, adequados à nossa época, e assim o ensino e a aprendizagem possa vir também evoluindo conforme tudo na nossa sociedade evolui. Aqui ele deixa lá no livro esse gráfico, né? Que é interessante para a gente pensar como esses componentes do trabalho do professor, né, dentro da sala de aula, ele se envolve dentro aí do processo de ensino. Então nós temos os objetivos e os conteúdos ali em cima, na ponta. Os objetivos, nós temos o ensino, os conteúdos, as condições desses alunos, do professor e da própria escola, né? Quais são os métodos de organização que o professor escolheu ou que o mandaram ter? Quais são as aprendizagens das crianças ali naquele contexto? E aí nós temos domínio de conhecimento, que vai depender de como o professor vai manejar, escolher o caminho para ensinar os seus alunos. E a inserção e a atuação do professor dentro desse local, né? Então, enquanto professor, na hora de planejar, na hora de atuar, que muitas das vezes é bem diferente do planejamento, nós planejamos uma coisa e muitas das vezes esse planejamento não ocorre como no papel, porque depende do movimento ali do aluno, das questões externas e internas dele também. Então, não é pensarmos que vamos planejar um planejamento excelente com objetivos, métodos e com conhecimentos ali super atualizados. Isso não é garantia que a criança vai aprender. Nós temos ali outras questões dela também e que precisam ser levadas em conta. Por isso que nós trabalhamos com revisão, nós precisamos rever a nossa prática sempre, sempre. Rever o que a nossa atuação é uma forma de aprimorar e compreender que não é somente o professor o culpado ou se há um culpado. Então, vamos reformular. Compreender que não existe culpados dentro desse processo de ensino-aprendizagem. Existem ali elementos e componentes desse processo que influenciam um ao outro. Então, sim, nós temos que trabalhar com o professor, a formação dele, o plano. E sim, nós temos que estimular as crianças, sempre observar para ver se elas não têm alguma outra questão que precisa ser trabalhada fora da sala de aula, ao diálogo com os pais, com a coordenação, uma comunidade de educação, não apenas o professor sozinho lutando para ensinar a uma turma inteira sozinho. Mais à frente, ele vai falar de quais seriam as qualidades, né, mais importantes para o professor. Paciência, amor à profissão, poderia ser também, mas é além disso, né? Uma das qualidades do professor que Libânio vai falar é que ele seja um criador de pontes, que ele consiga estabelecer essas relações entre as condições que o aluno tem naquele momento e como o aluno pode enfrentar o que ele está passando para conseguir aprender. Então, nós temos os conhecimentos novos, muitas vezes as crianças têm dificuldade, e como o professor vai conseguir relacionar aquele conteúdo que as crianças precisam aprender, mas que elas estão com muita dificuldade. Que ponte ele vai criar? Como ele vai estabelecer essa ligação entre conhecimento e as crianças? Quais são as formas, os materiais que ele vai construir essa ponte? Ele precisa primeiro saber o terreno no qual ele vai construir essa ponte. Se é um terreno propício, se é um terreno que tem alguns obstáculos, se é um terreno que tem água. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Então, a principal qualidade do professor é conseguir estabelecer essa relação, criar pontes, né? Pegar um conhecimento que pode ser muito complexo e tentar fazer com que a criança consiga compreender dentro dos limites que a criança possui naquele momento. Continuando sobre o trabalho docente, né, o trabalho do professor e suas práticas, ele coloca dentro do nosso trabalho enquanto professor 5 metodologias ali para ensinar dentro da nossa prática e que elas são articuladas entre si. Então, ele vai dizer orientação inicial dos objetivos de ensino e aprendizagem. Então, a primeira coisa, quando nós vamos fazer um planejamento ou pensar em um projeto, nós temos que partir, além do objeto
de pesquisa e de ensino, que seria o conteúdo, nós temos que pensar no objetivo. Para quê? Eu quero ensinar sobre os Beatles às crianças de 6 anos. Qual é o meu objetivo em levar os Beatles, aquela banda, para o conhecimento das crianças? Aqui, quais são os meus objetivos? Eu primeiro preciso pensar nos objetivos, além do conteúdo que eu vou dar para as crianças. Então, uma das primeiras coisas do planejamento é o objetivo. Depois, transmissão e assimilação da matéria nova. É preciso pensar nos dois lados da moeda do processo, não é? Tanto na transmissão, que seria do professor, uma transmissão ativa, quanto da assimilação ativa do próprio aluno. Consolidação e aprimoramento, né, dos conhecimentos, que a gente já viu anteriormente, e aplicação dos conhecimentos e habilidades e hábitos. Isso é dentro da sala de aula, no momento das brincadeiras, no momento dos exercícios realizados dentro da sala de aula, escritos mesmo, nas rodas de conversa. E o por último seria a verificação e avaliação dos conhecimentos e das habilidades daquelas crianças depois que o professor estabeleceu toda essa relação, fez todo esse planejamento, como e quais as formas de avaliar se a criança consolidou ou não o entendimento sobre aquele conteúdo. No finalzinho desse capítulo 4, ele vai falar sobre o caráter crítico que o ensino possui. Crítico no sentido de problematizar, de duvidar, de questionar. Então, ele vai nos falar que todo o conhecimento ele implica nesses objetos sociopolíticos e pedagógicos. Então, o conhecimento ele está imbuído de ideologias, ele está imbuído de questões políticas, de questões sociais, e que essas questões elas precisam passar para dentro da sala de aula, uma vez que nós estamos pensando em formação de cidadãos. Então, se eu vou ensinar sobre a extinção do lobo-guará, no nosso caso aqui do Cerrado Goiano, eu preciso sim entrar em questão de políticas públicas para a preservação dos animais, preservação da natureza. Nós vamos entrar sobre questões ambientais do próprio Cerrado, de como se compõe o nosso relevo, nossa vegetação, nossa fauna, nossa flora. Nós vamos entrar em questões ambientais, como queimadas e responsabilidade das pessoas. Nós entramos aí em questão ética, moral, de como as pessoas preservam os seus animais, a natureza da qual convive, né, no seu estado. Então, isso tudo faz parte das práticas sociais. E depois ele vai falar sobre ensinar, né? Que significa possibilitar aos alunos essa questão, além da assimilação ativa dos conhecimentos, mas também a construção e a assimilação de uma consciência, né? Uma consciência além da cognitiva. Então, ensinar, segundo Libânio, vai significar possibilitar aos alunos, além da assimilação ativa dos conhecimentos escolares, né, dos conteúdos escolares e desenvolvimento das suas capacidades cognitivas, mas que eles consigam desenvolver essa consciência crítica, desenvolver essa consciência de pergunta, de curiosidade, de ser uma criança e um adulto questionador, para que assim ele possa ajudar a construção de uma nova sociedade ali, construindo coisas melhores do que ele já vem vivido, né? Bom, esse quarto capítulo termina por aqui. Nos vemos nos próximos.